Aí, Salve, Fabrício. boa tarde, Célio, tudo bem? Boa tarde. Estreando o Instagram. Primeira vez que eu Ah, entro é? numa live do Instagram. Nem sabia que havia isso. Ah, é muito legal. Isso aqui está sendo um canal interessante, que é a minha segunda também, né, que eu estou promovendo. Fiz com a Úrsula na semana passada. Tem Aham. uma agenda aí na sequência aí essa semana, e na semana que vem também. E tenho participado de algumas outras. Também está sendo uma novidade para mim, falar para a telinha assim, interagir. Mas vamos lá, que eu acho É, que tem um vou público aprender. interessado aí entrando Claro. para acompanhar esse nosso papo, que também fica registrado aí por 24 horas nos nossos Instagram. Tudo bem, Sérgio? Como é que você está aí? Como é que vocês estão enfrentando esse momento aí delicadíssimo que a gente está vivendo? Confinamento, há 40 dias pelo menos. Acho que até um pouco mais. Vai ser difícil depois acostumar a usar sapato. É, né? Pois é, mas trabalhando bastante. Estamos fazendo. É uma reunião atrás da outra. Hoje, 8 horas da manhã, já estava acordado para fazer reunião. E tá bom, tá bem produtivo. Acabamos conversando com gente de muitos Do mundo lugares, inteiro, né? né? É, Essa pois é. mobilização tem aquecido, né? A gente tem participado de algumas outras conversas e outras reuniões aí, de alguma maneira, esse momento tem instigado, né, as articulações, até pessoas e grupos que estavam, né, afastados, estão se reencontrando. Queria É, começar te perguntando um pouco sobre isso, assim, dessa situação do Covid, né, a partir desse afetar, né, do setor cultural, que eu acho que é um assunto que já está muito claro, né, para todo mundo, já começam a sair algumas pesquisas, outras estão sendo realizadas, né, um setor que foi afetado muito rápido e que, né, provavelmente vai ser um setor que vai demorar mais, né, porque pressupõe, né, do encontro, pressupõe, né, muitas vezes dessa tal aglomeração e tudo mais, e fora toda a fragilidade, né, econômica e social que muitos dos seus membros já têm. Como que você está vendo assim essa situação da pandemia para o setor cultural e nessa perspectiva também dessas rearticulações e disso que você comentou um pouco que tem participado bastante? é, bem, é uma situação inusitada, né? Eu me recordo que há 2 meses, quando a China, com a província de Hubei, decretou a quarentena, era para uma população de 60 milhões de pessoas, e foi anunciado como a maior quarentena, né, o maior confinamento de pessoas no mundo, né? Isso foi entre fevereiro, né? Fevereiro, começo de março, né? Nós estamos aqui finalizando abril com bilhões de pessoas nessa situação. É algo jamais imaginado, né? Em primeiro tem essa ideia até o termo conceito, eu não considero muito apropriado, que se usa o conceito de distanciamento social, isolamento social e depois o lockdown, né? Que é o fecha tudo, né? Nós estamos na fase do distanciamento social. Eu não considero que seja um distanciamento social, é um distanciamento físico, mas social Uhum. não, até porque os vínculos, as relações, as redes de contato entre as pessoas, elas vão se restabelecendo de uma forma muito intensa, né? O ser humano é um ser gregário, né? Então isso está ocorrendo, né? Hoje mesmo, na primeira reunião que eu participei, era com o pessoal do programa Escolas Ocorrentes, lá na Argentina, com um grupo também de brasileiros que tem uma proposta de fazer um game, um jogo, para a juventude do mundo todo jogar contra o coronavírus, com uma série de tarefas, né, e Uhum. construções assim, né. A gente fez uma reunião com pessoas não, de alguns países, a gente da Espanha, da Argentina, do Brasil, para pensar num jogo para que os jovens do mundo todo possam estar jogando em torno de uma tarefa
que é encontrar soluções para o coronavírus. E aí, soluções sociais, né? Aí é Uhum. desde tarefas de limpeza, higienização, até novos hábitos de comércio, como o fortalecimento do comércio local, né? Então, e em todos esses encontros que eu tenho tido, é sempre essa busca de novas formas de interação social, né? E a cultura, sem dúvida, foi um dos setores, ao lado do turismo, dos mais afetados, né? Porque a atividade cultural, ela pressupõe juntar pessoas. Uhum. E boa parte da receita, inclusive da cultura, vem disso, de passar o chapéu, né? Ou Uhum. da cobrança de bilheteria, né? E então essa foi uma das atividades que fechou primeiro e que vai abrir por último e de uma forma extremamente transitória, né? Eu acredito que vai Sim. atravessar o ano com isso E, fechado. e que a gente ainda não sabe nem como será, quanto formato, né, de protocolos e tal, e nem esse prazo, essa Pois data, é. realmente é um horizonte ainda, né, que a gente não consegue enxergar. E diante disso, sim, Célio, você tem acompanhado as ações de políticas públicas, né, de cultura dos estados, né, dos governos, pelo mundo, inclusive, né, você é uma figura que tem um trânsito e uma atuação internacional aí bem interessante, com uma trajetória, né, longa de articulações. E essas ações, né, de enfrentamento, elas têm ido no sentido de isenções, no sentido de fomento, de subsídios, né? Elas se agrupam mais ou menos nesses três grupos aí. Nós aqui no Espírito Santo, né, na Secretaria de Cultura, nós fizemos, né, um plano emergencial da cultura, logo, né, do avançado início, né, ali da Acompanhei. pandemia. Lançamos um edital, né, com 300 prêmios, que agora está em julgamento da primeira etapa. Outros estados fizeram, né, ações parecidas, inclusive essas ações foram bastante articuladas no Fórum Nacional de Secretários Estaduais, então a gente trocou essas experiências, e todas elas muito baseadas nas políticas públicas consolidadas naquele estado diante das limitações dela. Então aqui, por exemplo, nós temos um Fundo Estadual de Cultura há 10 anos, e foi graças a ele que nós conseguimos, em 3 semanas, lançar um edital emergencial. Se não tivesse o fundo, seria um desafio, né, burocrático, um desafio de construção também de parâmetros, né, não só burocráticos, mas de parâmetros mesmo de controle social, enfim, de transparência. Difícil, porque você tem que formatar uma política do zero. Isso tem nos feito refletir muito sobre a importância dessas políticas estruturantes, né? Dessa perenidade desse acesso. Ao mesmo tempo que tem faltado muito a ação federal, né? A Secretaria Especial da Cultura, né? O antigo Ministério da Cultura, a gente fez, né? Uma reunião há mais ou menos um mês, não conseguiu outra, estamos batalhando por uma outra agenda lá com a Regina Duarte, mas a gente não teve efetivamente nada. E o que a gente teve foi um aquecimento, digamos assim, nas articulações com os parlamentos, né? Com o parlamento, tanto com a Câmara quanto com o Senado. Tem 3 projetos de lei importantes, um deles você participou ativamente aí da articulação, né? Teve uma outra vitória essa semana passada, que foi a inclusão, né, dos profissionais da cultura na ajuda emergencial do governo. Aí queria que você comentasse um pouco essas ações de uma maneira geral, né, que estão sendo feitas dos estados, a relação delas com as políticas públicas, e depois entrar um pouco nessa articulação com o parlamento, né, com os deputados, com os senadores, que você tem atuado e o que você tem visto por aí. A gente, pelo fórum, também tem feito bastante essas conversas, tem sido bem importante, um caminho, aí, um atalho, digamos assim, para que o governo federal atue aí de forma efetiva, né? Dessas propostas de governos estaduais e municipais, inclusive a mais rápida que eu vi, assim, que tinha uma abrangência razoável, né, dentro das condições e tamanho do Estado, foi exatamente a do Espírito Santo,
Inclusive, eu compartilhei o edital de vocês com uma rede de vários gestores culturais, né, que a gente tem relação pela América Latina, né? Então, eu Uhum. queria, em primeiro, parabenizar pela iniciativa e é muito importante que agora vocês acompanhem, né, que são 300 a serem contemplados, o que é um número razoável, claro que talvez se precisasse de mais, mas dentro das Uhum. condições, o que eu vi foi o que saiu muito à frente. Depois eu vi outros, né, a Prefeitura de Niterói, outros estados também, mas o primeiro, inclusive, foi o Espírito Santo. Eu queria dar esses parabéns para vocês. Obrigado. E vejam que em São Paulo, inclusive, teria a iniciativa de um edital, era o Janelas, que acabou tendo problemas Na de justiça. execução. É. E aí vocês conseguiram. Por um outro aspecto também que é muito importante, que é o ferramental. O Espírito Santo ter um fundo de cultura é muito significativo. Há lugares que ainda não têm. Quando eu estava no Uhum. Ministério da Cultura, a gente colocava todo o processo de adesão ao Sistema Nacional de Cultura, né? E uma das condições era ter um fundo de cultura. Prevíamos uma transferência fundo a fundo, como é o Sistema Único de Saúde, né? E para ver que já faz 10 anos que eu saí do MIC, e para ver Uhum. como muita coisa avançou e dá resultado, como é nesse caso do Espírito Santo, em outros lugares, exatamente por não ter avançado, o próprio governo fica manco, né? Sobre o governo federal, assim, eu não tenho nem muito ânimo em dizer. Na verdade, a gente vive um desgoverno, né? Em todas as áreas. E o que está sendo construído de alternativa é exatamente o que vem do diálogo da sociedade com o Congresso. Talvez por isso, inclusive, essas forças do reacionarismo, né, da direita, da extrema-direita, elas ataquem tanto o Congresso. Veja que a conquista da renda básica, né, já mais de 40 milhões de pessoas já acessaram a renda básica de R$ 600. Foi Uhum. fruto de uma mobilização da sociedade, eu participei desse processo, né, e que agora a ideia foi garantir a renda básica emergencial, mas depois estendê-la, porque 3 meses será insuficiente, e torná-la permanente, conforme a proposta do Eduardo Suplicy, né, que defende isso há Sim. 20 anos já. E foi uma conquista dessa articulação, foi algo muito efetivo. Agora também a medida que está sendo negociada, que foi aprovada na Câmara, agora está no Senado, que é para que a União cubra a queda de receita de CMS e de ISS, né, dos estados e municípios, que é muito significativo, é algo óbvio, algo que está ocorrendo no mundo todo, porque Sim. a União tem que cobrir essa perda de receita, porque a União é o único ente que pode emitir dinheiro, né, com emissão de Sim. dívida. E senão o Estado, a alternativa seria os Estados emitirem moeda própria, mas a nossa moeda é nacional. Então, só a União pode fazer isso e é necessário, porque é a União que executa as políticas públicas na ponta. Bom, falado isso, queria dizer que, em paralelo também, tem, desde o início, a gente desenvolveu gestões com a Comissão de Cultura da Câmara, que é presidida pela Benedita da Silva, Uhum. para buscarmos um programa, uma proposta de renda emergencial para a cultura e para os espaços culturais, os pontos de cultura também. Não são Sim. só os indivíduos, porque tem toda uma infraestrutura que pode ser arrasada. Teatros independentes, escolas de arte, estúdios de gravação, de vídeo, pontos de cultura, enfim, e escolas de dança, e isso precisa ser previsto. Há, Uhum. inclusive, recursos para isso. Através da Comissão de Cultura da Câmara, se levantou que há um conjunto de recursos não utilizados na cultura de Sim. 8,5 bilhões de reais. Só no fundo
Nacional de Cultura a 860 milhões de reais. Mais Então, os se poderia 350 trabalhar. do super, né, vai ter mais 350 milhões também do superávit, que aí vai para 1 bilhão e pouco só no Fundo Nacional. Olha Fora só, esse dado 700 eu nem da... tinha. É, É muito dinheiro. Nós nunca trabalhamos, para ter uma ideia, o programa individualmente com maior escala que houve no período que, né, da década passada, aí, com Gil, Juca, que eu estava lá como secretário, 2004 a 10, foi a Cultura Viva, que ele empenhou no máximo 110 milhões de reais e nessa época chegando isso foi em 2009, esse orçamento, chegando a 3.500 pontos de cultura pelo Brasil e 1.100 municípios. Então, ter 1 bilhão de reais no fundo é um recurso muito significativo mesmo hoje. E ele não está sendo em nada utilizado. Então, é necessário aplicar. De um lado, nós pensamos em que a renda básica da cultura, dos trabalhadores da cultura, deveria ser de um salário mínimo, porque não é uma transferência de renda pura e simples, é também uma contrapartida, é uma contratação prévia de serviços a serem prestados no pós-pandemia, porque live tem um limite também, né? Então sim. vai ter um congestionamento. Então é o quê? É o Estado do Espírito Santo poder contratar contadores de história que podem, esses sim, atuar agora, acompanhando as crianças que estão em casa, mas outros, um grupo de teatro, iria prestar o serviço depois, Depois. numa apresentação de arte. O mesmo com os com os espaços culturais, que está previsto um valor de 10 mil reais mês, até um mês após o fim da quarentena, que no caso da cultura tende a ser extensa, né? E isso seria uma forma de o poder público comprar antecipadamente agendas em espaços, ou teatros, ou espetáculos, ou oficinas artísticas, ou serviços, seja de um fotógrafo de espetáculo, seja de um estúdio de audiovisual, que depois vai prestar serviços fazendo vídeos, né, ou um estúdio de música. Ou seja, é uma contratação antecipada de um serviço, algo que em vários países tem ocorrido, sem grandes problemas, mas que infelizmente no Brasil a gente vive esses tempos de extremismo e de dificuldade de negociação de algo que já devia estar em prática. A tentativa é colocar em votação, talvez a semana que vem. Quem tem articulado muito isso é a Jandira Fegali, não só ela. Inclusive, a Lei 10.089/2020, ela é assinada pelos líderes da oposição e da minoria, que é o deputado André Figueiredo, do Ceará, do PDT, e o deputado José Guimarães, do PT do Ceará também, né? Que assinam, o que é importante porque vai criando uma opinião larga, assim, vai se juntando outros também. Tem vários deputados nesse processo. Então ele está para ser votado nessa semana, você disse? Nosso desejo é esse, né? É importante, inclusive, eu estou vendo que muita gente está entrando aqui na live, é importante que as pessoas se mobilizem, escrevam para o presidente da Câmara, para o Rodrigo Maia, para deputados, e de preferência para um espectro amplo de deputados, né? Não só deputados de oposição ou de esquerda, mas com deputados e deputados que se disponham a dialogar com isso tudo. Nessa lei se incorporou também os guias de turismo, que nos procuraram, porque é um pessoal que ficou praticamente a zero, é uma categoria que é totalmente liberal, né? E tem vínculo empregatício, a maioria dos casos, e que também aí se fez uma emenda que incorpora os guias de turismo também nessa contratação prévia de serviço, mas que receberiam imediatamente, mês a mês, o salário mínimo, né? Enquanto isso,
já incluiu-se, por ação do senador Humberto, do PT do Pernambuco, né? Uhum. Ele também com outros senadores, se aprovou por unanimidade, foi possível incluir na lei da renda básica emergencial todos os segmentos da cultura e, importante, os cadastros, que as pessoas estão vendo essas filas, né, que estão tendo ainda por uma parte da população que não pôde acessar a renda básica. Por quê? Porque os dois cadastros válidos são ou o Bolsa Família ou o CAD único, né, o cadastro único. Aí se incluiu o cadastro de economia solidária, aliás, é importante divulgar, aí no Espírito Santo tem uma turma bem bacana de economia solidária. Outro dia você até mandou para mim de uma menina, né, que inclusive estaria selecionada para ir lá no congresso Sim. da economia de Francisco em Assis, né? É importante avisar esse pessoal que o cadastro, o CADSOL, que é o Cadastro de Economia Solidária, também o cadastro dos pontos e pontões de cultura, o SNIF, que é o Sistema de Informações Culturais, e os cadastros que foram validados também são os cadastros dos conselhos estaduais e municipais de cultura. Ou seja, quem tiver nesses cadastros está Uhum. habilitado a buscar a renda. E com uma vantagem, que também agora no Senado, que foi aprovado agora, né, vai para a sanção presidencial. Bolsonaro, inclusive, já disse que vai vetar essas novas categorias inseridas, mas aí o Congresso derruba o veto. Mas o que se incluiu também é que na proposta inicial havia uma limitação de R$ 26.000 de renda no ano anterior, no ano de 2019, para que a pessoa pudesse ter acesso à renda básica. Ora, se a pessoa ficou a zero agora, de que importa se a renda que ela teve no ano passado foi de 26 mil ou um tanto superior a isso? Ela continua precisando da renda nesse Sim. ano. E isso também foi conquistado lá no Senado, que é muito positivo. Bacana. Eu que falei bastante é que Não, é é um isso aí. emaranhado, Você né? deu uma Mas geral boa. é Quem tudo chegou, de quem casa, chegou, né? A gente é, escrevendo, reunião por rede, por WhatsApp, por tudo. Agora também por vídeo e Instagram. é isso aí. Quem chegou agora, o Célio estava falando para a gente um pouco de alguns projetos de lei, né, que estão tramitando no Congresso, principalmente de um que ele foi um dos articuladores, né, que é um projeto da deputada Jandira Fegali, que prevê aí o salário mínimo para os profissionais da cultura, né, né, que hoje está em 1.045, além de um valor, isso mensalmente, né, uma renda básica, além de um valor mensal de R$ 10.000 para pontos de cultura, espaços culturais aí, de diversas naturezas, Escolas de artes, escolas de né? arte e tudo mais, e que isso tá tramitando, né, tem apoio de outros deputados também, e vale a pressão. Nós do Fórum Nacional de Secretários estamos bem articulados nesse projeto, que é o número, deixa eu colar aqui, o 1089, né, de 2020, e Exato. o outro projeto de lei, que é o 1075, da Benedita também, e um Que terceiro, junta, né? é, que é esse que você comentou, que é do Randolph e do Humberto, ligado ao auxílio emergencial, que é o 873. Pegando um gancho aí, você citou a Cris Lane, né, que é essa Ah, jovem ali sim, do isso. Espírito Santo que foi selecionado lá para o evento da Economia de Francisco. Mas antes da gente entrar nesse papo do Economia de Francisco, que eu também queria te perguntar um pouco mais, o gancho é no sentido do trabalho que ela tem feito, por exemplo, né, pegando o exemplo dela, de mobilização na base, na ponta, no território que ela atua, fazendo campanhas, financiamento coletivo, mobilizando atores, articulando com a iniciativa privada, com o município, com o Estado, enfim, usando ela de exemplo, mas assim, pegando toda essa tecnologia social da cultura, que é a base, né, do conceito do ponto de cultura, e toda essa importância dessa capilaridade que esses projetos têm, dessa atuação no território, né, dessa penetração toda. Como é que você tem visto
né, esse papel, esses tantos exemplos aí que nós temos acompanhado pelas redes sociais ou por parceiros das nossas redes, né, que estão atuando nesse enfrentamento direto, digamos assim, ali na ponta, apesar de toda essa dificuldade, muitos desses grupos têm se mobilizado nesse enfrentamento, e como que essas tecnologias sociais também, da cultura, dizem respeito a novas possibilidades de organização, de um mundo mais colaborativo, de um mundo mais integrado aí com todos esses fazeres. Uma coisa é certa, o normal acabou, ou pelo menos o normal que nós conhecíamos. Virá um novo normal. Nós estamos agora numa transição e virá um mundo diferente. Se é melhor ou pior, aí depende do que nós fizermos agora, mas que não dá mais para pensar nos parâmetros que a gente tinha alguns meses atrás, não dá. Isso é um dos efeitos desse processo da pandemia, né? Eu diria que, até se a gente observar os países e os lugares que estão sendo mais eficazes no enfrentamento à pandemia, inclusive, são aqueles que têm redes de solidariedade social pela base muito bem arraigadas. Em alguns lugares, a partir da articulação do Estado com a sociedade. Veja na Argentina, por exemplo. A Argentina teve, no dia 17 de março, as primeiras 2 mortes. Foi nesse dia que o Brasil teve a primeira morte. A Argentina não alcançou 200 mortes, ontem, enquanto o Brasil já passou de 4.500 mortes. Houve um processo diferenciado de enfrentamento da Covid, né? A Argentina tem a população equivalente ao estado de São Paulo. E o estado de São Paulo mesmo já está beirando em 2.000 mortes, né? Então, só para a gente ver o quadro, né, comparativo, né? Mesmo produto interno bruto, renda per capita, são muito assemelhados, São Paulo com a Argentina, né? E para evitar que alguém pense, o Brasil é um país continental, é diferente da Argentina. Não, lá se partiu de um patamar equivalente ao do Brasil e o resultado ele é visível, não é discurso, é resultado. Aqui no Brasil também está havendo, eu diria que a grande resistência está sendo essa capacidade de mobilização do povo pela base. Nas favelas, por exemplo, a Central Única de Favelas, vários movimentos de solidariedade, Economia de Francisco, vários movimentos, sindicatos, o MST já distribuiu N toneladas de alimentos, também empresas grandes, pequenas, de médio porte, muito movimento de compra no bairro, não é? Que essa economia com a alma, né? Quem sabe a gente, no pós-pandemia, realme a economia, né? Nas palavras do Papa Francisco. Né? Essa relação que você sabe quem produziu o pão que você vai comer, quem produziu a sua comida, onde foi colhida, de quem você comprou, é seu vizinho, né? São trocas de uma outra força, que é importante que aconteçam, né? Então isso vai se estabelecendo. Eu diria, inclusive, que da experiência para a construção da proposta dos pontos de cultura, houve muita referência em relação a uma experiência anterior, que é a das unidades básicas de saúde, que nos anos 80 era chamado de posto de saúde. Era coisa, né, médico de família, era algo vinha de Cuba, né? Diziam que era coisa de comunista. Hoje o Brasil tem 40.000 unidades de médico de saúde da família. Temos, creio que mais de 200.000, aí pode falhar o número, mas mais de 200.000 agentes comunitários de saúde no Brasil. Aliás, seria muito eficaz, toda essa turma está em atividade, né? Mas veja que o governo federal não falou deles, do agente comunitário de saúde, da saúde da família. É aí que deveria ser o ponto principal
de combate à epidemia, de enfrentamento à epidemia. Inclusive porque as orientações da Organização Mundial de Saúde são essas. Você identifica a pessoa que está com a Covid, aí você faz um mapeamento das relações dessa pessoa e consegue encapsular, evitar que a epidemia se propague, né? Aqui no Brasil, lamentavelmente, todo o foco está na hospitalização. Mas não, ele deveria estar na engenharia, na arquitetura comunitária, e que são várias, que se entrelaçam, e que na prática, mesmo não tendo apoio de governo do Estado, a sociedade está fazendo. E os governos estaduais e municipais, com variados níveis, também articulam isso. Eu espero que seja um grande ensinamento e um grande legado, inclusive, para o pós-pandemia, a gente valorizar mais essa criatividade, essa inventividade popular, comunitária, né? E que a cultura se embrenha nisso por demais. Totalmente. E também as universidades públicas, a pesquisa, né? Tudo isso Sim. está ficando muito evidente, né? Coisas que foram repetidas muitas vezes, né? Da importância do investimento em pesquisa, da importância, e muitas vezes isso foi deixado de lado na narrativa, né? E esse governo federal atual investiu forte, inclusive, nessa contranarrativa, digamos assim, e agora a gente está diante de uma situação onde são exatamente esses pilares onde a gente vai se encostar aí para, de alguma maneira, conseguir tentar uma possibilidade de enfrentamento de uma situação sem precedentes. Você comentou Veja sobre... esse respirador da USP, né? Que eles fizeram, agora ele vai custar R$ 1.000, né? Então vendendo respirador a mais de 100 mil, né? Então tem muito conhecimento, né? Que é patrimônio do povo brasileiro, ter investido nas universidades, na ciência, na tecnologia, né? Isso tem que ser valorizado. Como isso é investimento, de fato, né? Você comentou um pouco sobre essa questão das novas economias, né? Falamos da renda básica, falamos desse consumo consciente, né? Um pouco de economia circular, bancos comunitários. Óbvio que, como tudo, né? Esse futuro também está em disputa, né? Esse debate sobre como que vai ser, né? Então, tem várias correntes e óbvio que quem quer que tudo continue como está, que a concentração de renda e que tudo isso perpetue, vão investir pesado nessa narrativa ou contra-narrativa, não sei. Como é que você vê aí esse panorama? Esse é um tema que você já vinha trabalhando, né? Aí linkando um pouco com a sua articulação com o Vaticano, com o Papa Francisco, com a economia de Francisco, um pouco desse panorama pós-pandemia, desse mundo a por vir. Semana passada a gente fez uma reunião que você falou sobre isso, né, também rapidamente, né, desse mundo por vir, desse mundo que se desenha aí. Comenta um pouquinho sobre isso para a gente, por favor. Sobretudo nesses tempos de crise, né? Nós estamos em nossas casas, é importante que a gente faça reflexões, né? E vamos perceber, né, que o ar está mais agradável para se respirar, né? Eu moro aqui em São Paulo, eu sinto isso. Eu tenho bronquite, eu sou grupo de risco, já chegando na idade do grupo de risco também. Então, eu sinto que o ar ele está melhor para se respirar, né? E será que nós não podemos tomar a decisão de que esse ar melhor pode durar por mais tempo, né? As tartarugas ali na praia do Flamengo que apareceram, Sim. né? Eu vi outro dia pela televisão um cardume de sardinhas lá no Pina, lá em Recife, uma área que conheço ali, o Pina é bem poluída, né? Porque já é meio mangue, tem ali uma favela ali do lado, tudo mais, né? E tinha um cardume visível de sardinhas, né? Será que isso não é melhor? É melhor, porque quando nós olhamos, inclusive, a gente fica mais feliz até em falar dessas situações, né? Então, não dá para pensar em passar por uma situação como essa
e voltar a fazer tudo como era antes. Vamos ter que fazer diferente. E isso pressupõe um outro padrão de economia. Eu diria até que não só uma nova economia, mas novas economias no plural. Há várias outras formas de economia, do bem viver, a economia circular, que é assim que a extração dos recursos ela vai se extinguindo, uma vez que o recurso ele tem que voltar ao processo sempre, em cadeias produtivas mais curtas. Veja que loucura, até máscara descartável a gente tinha que importar do único lugar do planeta, tudo lá na China ou em alguns países. Faz sentido isso? Não. Melhor produzir localmente, né? Se concentrou tudo para quê? Para produzir um hiperlucro de alguns grupos, né? Isso não cabe. Tem que ser uma economia mais distribuída, uma vida mais frugal também, mais modesta, acho que vale a pena, e que seja confortável e digna. Para ser confortável e digna para todos, isso é melhor, né? A gente vê aí o país, essa situação de precariedade no enfrentamento da pandemia, num país com tanta desigualdade. Houvesse menos desigualdade no Brasil, a situação do enfrentamento também seria diferente, né? Então a gente vai ter que estabelecer esse novo padrão econômico, a economia feminista, né? Economia do cuidado, essas economias que são mais invisibilizadas, né? Como do cuidado com a casa, do cuidado com as pessoas, economia da dádiva, que é essa que está nas festas, né? Na cultura popular, e que ela se reproduza, a festa acontece, são conhecimentos centenários, milenários às vezes, e que permitem que ocorra uma movimentação, né? Porque a economia é o quê? A economia é o cuidado com a casa. E a gente vai precisar cuidar melhor da nossa casa, né? Nesse pós-pandemia. Do contrário, se nós voltarmos a fazer tudo como dantes, a tragédia virá mais forte ainda em Mais menos forte. tempo. Ou então a gente vai viver numa situação também que é essa desse mundo absurdo do egoísmo, né? Veja lá, os Estados Unidos apreendendo avião com Respirador. equipamento que é para a Bahia, né? Aí o Flávio Dino lá no Maranhão teve que fazer uma logística, saiu da China, veio para a Etiópia e tal. E aí chegou aqui no Brasil, a Receita Federal ainda queria multá-lo, né? Não queria apreender os equipamentos que já estavam no Maranhão, porque eles não receberam um carimbo em Cumbica. Ora, é uma mentalidade que ela não pode ser reproduzida, porque aí o que pode ocorrer é um quadro de barbárie, de egoísmo, de todos contra todos, e todos contra todos não leva nem nada a um bom caminho, né? É melhor todos com todos e a gente distribuir mais, aprender também a viver com menos consumo, né? Isso é possível. Não precisa ter tanta roupa, ter tanta coisa, ter produto, obsolescência programada. Já ter lei no país que transforma. A obsolescência programada é um estelionato, né? É um roubo, uma empresa intencionalmente programar um produto, um celular, um computador, para ele durar 2 anos e depois você tem que comprar outro, né? Isso não faz sentido, é ilógico, é irracional, e tudo isso faz parte de uma discussão que a gente poderia, inclusive, estar aproveitando esse tempo de reclusão para refletir sobre isso, refletir junto e dar passos adiante também, né? Sim, Porque vamos voltar melhor, né? É com uma crise muito certeza. dura que a gente está enfrentando, né? Olha só, Célio, antes da gente seguir aí nesse rumo desse mundo por vir, só responder o Gustavo, ele mandou uma pergunta agora há pouco sobre a questão dos técnicos, né, profissionais da cultura. Eles estão incluídos, né, nesses projetos de Então, lei que a gente comentou. Também no nosso edital aqui estadual, né, o nosso edital emergencial, também prevê a participação, né, de técnicos e profissionais aí do backstage da cultura, enfim, profissionais de vários ramos,
vários ramos aí, como iluminadores, técnicos de som, road, tudo isso. E então está contemplado, sim, tanto na nossa ação emergencial aqui do Espírito Santo, quanto nessa ação que o Célio articulou junto com parlamentares aí. Entre tantos, né? Teve bastante gente. Sim, você participou da articulação aí com toda a força e o seu conhecimento, a sua experiência, a sua trajetória aí como gestor e como um pensador da cultura. Voltando ao futuro, aí, a esse porvir e essas novas economias, esse futuro em disputa, você acredita que essa articulação da economia de Francisco, que você explicasse um pouquinho como ela funciona? Eu tive, né, em São Paulo há alguns meses, no encontro que teve a etapa brasileira, né, do encontro, que iria acontecer agora em maio e foi adiado, e que tem, né, a participação da Crislaine, que a gente comentou agora há pouco, nessa, como uma das brasileiras, acho que são 200, né, brasileiros participantes? Virou em 200. 200 era a maior delegação fora da Itália, era exatamente a do Brasil. E com a Crislaine vai ser, né? Vai ser. Transferido para novembro. Eu não sei se manterá em novembro, ou talvez no ano que vem, mas vai acontecer em algum momento, né? Mas explicar um pouquinho aí desse processo, dessa relação sua com o Papa Francisco e do Papa Francisco com esse tema, com esse futuro aí dessas novas economias e desses vários sinais que ele tem dado ao longo dos anos aí sobre esse assunto. Eu tive a oportunidade, né, até a benção, assim, sei lá, mas de ter tido alguns contatos com o Papa Francisco, né? Primeiro queria dizer, ele é exatamente o que ele aparenta ser. E se alguém quer saber melhor, veja aquele filme Dois Papas, é muito, muito próximo da realidade. Inclusive com também as dificuldades que ele enfrentou na vida, né, e dilemas, e que hoje ele penitencia numa ação muito forte. Eu sinto que ele tem um sentimento de urgência histórica muito grande, assim. Ele não para, ele vai criando. Você veja, hoje a gente está com reunião para pensar em jogos, games, para a juventude, mobilizar a juventude pelo mundo, né? E um dos chamados dele, um que marca logo o pontificado dele, é a Laudato Si, né? Que é louvado seja, inspirado no São Francisco de Assis, que é essa relação do cuidado com a casa comum. E o ano passado ele faz 2 outros chamados muito significativos que eles se entrelaçam, que é o chamado por um encontro pelas novas economias, que é o que ele chama de economia de Francisco, que aqui no Brasil a gente já botou o nosso caldo, vamos levar lá para Assis a propósito que seja economia de Francisco e Clara. Quem não conhece esse universo, né? Clara é Santa Clara de Assis também, uma jovem que acompanhou São Francisco, que era um jovem que foi para as cruzadas, enfrentou a guerra contra os muçulmanos, né? Voltou desolado disso, e ele era filho de um burguês, de um homem rico em Assis. Ele se despe de todas as suas riquezas e ele se dedica a uma outra forma de vida, né? Mas entregue à humanidade, não só a humanidade, porque ele se referia a todos os seres como irmãos, né? A irmã formiga, a irmã abelha, a irmã folha, planta, o irmão Sol, a irmã Lua, né? Aliás, tem um filme, né? Já de uns 40 anos atrás, que é Irmão Sol e Irmã Lua. Vale a pena quem estiver aí procurando coisa boa para ver, vale a pena tentar encontrar para assistir. E esse é o chamado para essas novas economias, que aí com o nome de Economia de Francisco, é clara, com contribuição do Brasil. A gente tem discutido várias experiências, inclusive algumas aí do Espírito Santo, né, que são muito relevantes e queremos propor esse outro padrão de sociabilidade. E um terceiro chamado que o Papa faz é por um pacto educativo global,
estaria acontecendo agora, em 14 de maio, foi transferido para outubro, 15 de outubro. E que aí entrelaça essa discussão com o cuidado com o meio ambiente, a educação, a economia, uma nova forma de economia, que é o que ele chama de economia com alma, que é essa economia que as pessoas têm relação entre si, não essa economia alienada, abstrata, consumista, né, que tem aqui, e um outro pacto educativo, que fortaleça a autonomia das pessoas, o desenvolvimento da relação entre as pessoas, né? Esse é o caminho, né? Se não for isso, a gente vai partir aí, nós estamos já no limiar de uma transição da espécie, né? Da própria espécie humana para uma espécie biônica, uma espécie dirigida. Você veja todo esse processo de fake news ou de direcionamento dos desejos, né? Qual é o risco de a gente estar conversando aqui? Eu falei alguma palavra. Dali a pouco eu vou abrir o Facebook, o Instagram, sei lá o que, e vai ter uma propaganda sobre isso. Certo dia eu conversei com uma amiga, ela disse que ela queria fazer um cruzeiro no Alasca. No dia seguinte, eu tive uma propaganda de cruzeiro no Alasca no Facebook. E eu Sim. estava conversando com ela. Então, veja, são formas que o capitalismo encontrou de penetrar na nossa mente e dirigir nossos desejos. Como também as fake news. A fake news, a difamação e a mentira sempre houve na humanidade, na história humana. O que difere dos tempos atuais é, em primeiro, a escala. E, em segundo, a descapacitação das pessoas para diferenciarem o real do irreal. Qual que é o real? Que agora a gente está vendo, está desnudado com o coronavírus, né? O real é a gente comer, a gente se amar, a gente se relacionar com as pessoas, termos as nossas necessidades vitais. Só que isso virou irreal na sociedade atual. Então é preciso que a gente resgate essas relações do real, consiga se localizar nesse mundo do embaralhamento, que é o mundo das fake news, né? E tudo isso se dá nesse triângulo, né? Que é o cuidado com a casa comum, que é o cuidado com o ambiente, a busca de um novo padrão econômico, ou de novos padrões que coexistam, né? E isso se dá a partir de um pacto educativo. E a cultura é fundamental. Tanto que eu digo o seguinte, as pessoas falam, mas agora a cultura ela entrou em quarentena total. Não, a cultura, ela sana. A poesia que salvam. Sobretudo agora, vejam, a gente está falando mais do ponto de vista do ataque do vírus, né? Mas ainda não se analisou a situação das pessoas confinadas, das pessoas que estão sozinhas em casa, sem se relacionar. Qual que é a grande possibilidade de a gente não entrar num estado de loucura, né? É exatamente a cultura. Então, a cultura ela tem um papel importante e a gente, como a cultura é muito criativa, né? A gente vai reelaborando, já vão encontrando muita coisa. Eu praticamente tenho visto todo dia lives. Eu com a minha mulher aqui, nós dois aqui, estamos bem protegidos aqui em casa, faz tempo que a gente não sai. A gente liga as lives do Sesc São Paulo, né? Às 19 horas. E é muito bom, porque é ao vivo mesmo, então às vezes estou comendo, nem estou ali o tempo, é como se tivesse alguém em casa Uhum. tocando um violão, tocando a música. E isso é bom, porque dá um conforto, isso tem um sentido de saúde também, que é essa capacidade da arte que é única mesmo, né? Que é de permitir que as pessoas se auto-identifiquem, se relacionem, enfim. Exatamente. Eu acredito que as suas palavras também tenham causado isso, né, na nossa audiência aqui, um pouco desse acalentar aí que a cultura promove, que o conhecimento, que a troca de ideias e que essa dimensão simbólica aí desses produtos
que estão sendo altamente consumidos nesse momento, né? O crescimento, né, do consumo de filmes, de música, né, essa nova modalidade aí, né, das lives que tem, não tão novas assim, né, mas que tem entrado no dia a dia das pessoas de uma maneira inédita, né, e numa escala global. E aí também, né, complementando um pouco aí, essa dimensão cidadã da cultura, nesse plano de ação, nesse plano da mão na massa, o tanto que pode contribuir também nessas novas economias, nessas novas formas. Amanhã a gente tem uma live aqui também às 5h30 da tarde com a Priscila Gama, que é uma articuladora cultural aqui, importante aqui do Espírito Santo, do Instituto das Pretas, que articula uma série de ações também nesse momento agora da Você está pandemia. fazendo diariamente ou Não, semanalmente? Que eu via da Úrsula, né? fiz da Úrsula semana passada e aí essa semana acabou que engatou assim, uma agenda de um dia depois do outro por conta da agenda mesmo, né, de vocês, convidados, mas não tem um Sei. parâmetro assim muito não. Vamos Eu acho fazendo, né? bacana. Depende um pouco Parabéns. da nossa agenda aqui, que também está bem apertada, mas a gente vai tentando dar um pouco que até um pouco a fala final da Úrsula na nossa live foi um pouco nesse sentido de como é bom que ela usou o termo oxigênio, né, para a gente, no sentido também da gente que está aqui participando, né? Eu acho que é importante, né? A gente tem participado de várias reuniões aí nessas últimas semanas, né? De várias articulações que eu queria também terminar, né? A gente está caminhando para o final do nosso tempo aqui, para a gente encerrar um pouco com essas perspectivas de articulação que estão acontecendo. Mas esse momento, né, de parar, ficar uma hora olhando, conversando, refletindo, é importante para condensar essas ideias. A gente está sendo, por outro lado também, né, a gente falou um pouco do aspecto positivo desse consumo da cultura, desses conteúdos digitais, mas por outro lado a gente está sendo bombardeado de informações, né, de informações cruzadas, de fake news, meu celular mesmo, todo dia eu tenho que apagar É. grupos porque ele fica lotado de um dia para o outro, um consumo assim de gigabytes de informação surreal e que acaba fritando a nossa mente, às vezes literalmente, aí tem a ver com a questão da É. saúde mental que você É uma comentou. poluição informacional, né? Essa é uma Exa característica do tempo exatamente. atual. E aí, dando os ganchos do que eu falei, um pouco dessas conversas, que foi um pouco do início da sua fala aqui, né? Como é que está sendo, como que você está sentindo aí a energia de enfrentamento dessa narrativa, ou dessas novas economias, ou do papel institucional da cultura também, né? A gente sabe que existe uma fragilidade institucional, a gente não tem mais o Ministério da Cultura, né? Que você teve uma brilhante participação ali no seu melhor momento, né, na gestão do Gil e do Juca. Como que a gente vai lidar com isso também, dessa certa proteção, digamos assim, do campo da cultura, quanto o campo com sua importância econômica, com sua importância simbólica e cidadã. Imagine o enfrentamento dessa pandemia sem arte, sem cultura, né? Qualquer pessoa aqui pode imaginar como seria em casa, né? Então a cultura ela é um elemento fundamental da vida. Bom, o ser humano é um ser cultural, né? E a arte, de todas as habilidades humanas, é a que melhor permite que a gente se perceba no outro, né? Quando a arte ela tem essa possibilidade de conexão com o outro, de conexão com o profundo, né? De prospecção também, de reinvenção, ela é fundamental, né? E é ela que perdura, né? Pega aí, falar do Egito, né? O que tem do Egito Antigo, né? É a arte, né? Tem da Mesopotâmia, da Grécia, né? É a arte, é a filosofia, é isso que fica, né? Apesar, às vezes, mesmo não sendo tangível, é isso que fica e nós somos resultado desse cultivo permanente. E é lamentável que no país se desenvolveu um processo de desconstrução. Não é à toa que todo esse processo dessa cultura do ódio, ele começou exatamente na fronteira da arte, atacando exposições em museu, atacando
liberdade de cátedra de professores nas escolas, né? Por quê? Porque aí se desarma as pessoas e é possível manipulá-las de uma forma muito mais intensa e adoecê-las, né? Uma parte significativa da população brasileira está adoecida pelo ódio. Isso é um fato. Foi o medo que foi transformado. O antídoto para o medo foi o ódio. E, né, para tirar as pessoas do estado de medo, Uhum. de incapacidade de se perceber no mundo, foi manipulando o ódio. Isso ainda tem uma força grande, uma irracionalidade também. As pessoas estão tendo comportamentos suicidas, né? Que no futuro vão analisar que coisa é essa, que exato, o pessoal fazendo, querendo abrir, até uma burrice, porque vai abrir o comércio, não vai vender grande coisa, vai talvez até ter mais despesa do que mantendo fechado. Mas enfim, é, isso é um fato que a gente está vendo no Brasil. Daí a necessidade de uma melhor institucionalidade e de a gente garantir esses territórios da cultura e da arte e, sobretudo, de entrelaçamentos. E garantir cada pequena vitória. Ontem, por exemplo, houve uma vitória que foi também significativa. Foi uma articulação pelo Paulo Teixeira, deputado pelo PT de São Paulo, também com os partidos de esquerda, tal, o PCdoB acho que fez a moção de destaque, que queriam tirar 400 milhões de reais do SESC e do SENAC e transferir para o financiamento da máquina burocrática da Embratur. Por 10 votos se evitou que isso acontecesse. É claro que pode-se falar muita coisa do sistema S e há graves problemas, mas, pelo menos aqui quem olha por São Paulo, o SESC São Paulo ele é a principal trincheira de financiamento da cultura, tem um trabalho excepcional em um conjunto de áreas, inclusive agora o Mesa Brasil, que é um programa de distribuição de alimentos, né? Está tendo um Sim. trabalho muito importante. E isso foi preservado. Então, são batalhas diárias que vão sendo tomadas e que a gente precisa enfrentá-las, ao mesmo tempo mantendo nossa capacidade, nossa lucidez, nossa capacidade de sonhar, de se projetar, né? Isso tudo é cultura. E eu tenho acompanhado, assim, um pouco à distância, mas vejo o que vocês fazem aí no Espírito Santo. Eu acho exemplar o trabalho que vocês fazem. A gente estava encerrando, acabou caindo, tem um limite de 1 hora aqui. Eu não sabia. Foi minha estreia em live Não, pelo eu Instagram. também, né, Eu nem me sabia. perdi aqui no tempo que o papo estava muito bom, mas eu acho que, né, Eu vi você que com a tava Zélia falando. Duncan teve isso, mas eu assisti, não sei como, eu vi pela TV, tá? E também caí, daí que eu Ah, lembrei. mas é só para a gente, né, assim, agradecer demais a sua disponibilidade aí de estar essa 1 hora conversando aqui com a gente, Claro. expondo aí brilhantemente várias questões aí. A gente segue várias articulações conjuntas aí, várias outras reuniões aí nessas próximas semanas de trabalho, tanto desse aspecto aí, desse enfrentamento dos projetos de lei, dessas articulações que a gente tem feito, quanto outros trabalhos, né, de outras redes e articulação de ações conjuntas. Dizer que amanhã, como eu já adiantei, a gente conversa com a Priscila Gama, do Instituto das Pretas. Depois de amanhã, na quinta-feira, com o Pablo Capilé, do Mídia Ninja, vai estar aqui com a gente. Daqui a pouco eu vou soltar o cartaz da Priscila e na sequência do Pablo. Então, como eu tinha dito, não tem muito uma regularidade, mas a gente acabou que essa semana esticou, conseguiu fazer 3. Semana passada eu conversei com a Úrsula, secretária do Pará, e pedi para você dar uma dica aí. A gente comentou um pouco sobre esses produtos culturais, você falou das lives do Sesc e tal. O que mais aí você indica de leitura, de conteúdo aí para a nossa audiência aí, que deu uma diminuída agora, mas o vídeo fica registrado aí, depois o pessoal Como pega que também. funciona? Aí o vídeo fica permanente ou ele cai, assim? Do que? Eu acredito que ele fique 24 horas. Eu vou Ah, tentar um entendi. jeito aqui de ver se eu consigo baixar e repostar no YouTube, algum jeito para a gente ter esse Ah, isso você manda registro aí. para mim. Eu te Foi mando. bem, bem bacana. Queria te parabenizar, inclusive. É um bom entrevistador. Ah, é? Você vai me deixando falar também. Mas, É isso enfim, tem aí. muita coisa, né? Tem muito filme, né? Tem que dá para baixar. Eu já tenho visto de tudo. Série, lido bastante. Deixa eu pegar, mostrar
Posso mostrar aqui, pessoal? Eu Claro. estou lendo aqui. Essa é a. Eu estou Deixa eu ver preparando só. um. Ah, tá. Aqui é. Esse é um. Clóvis Moura, Rebeliões da Senzala, que é bárbaro, é um grande sociólogo, historiador do Brasil, um intelectual negro, foi pouco reconhecido na academia, né? Eu estou me debruçando sobre essas discussões, que é a Revolução Baiana, né? Primeira Revolução Uhum. Social Brasileira, é um clássico esse livro. Tem mais de 60 anos, do Afonso Rui. Aí, aí vai juntando, né? Fanon, né? Os Condenados da Terra. Semana passada eu terminei de ler a Peste, do Camus. Olha Darcy só. Ribeiro, Obrigatório. Aqui é Américas e Civilização. Essa aqui eu fiz um. Botei os livros assim de. É o Aham. meu canto de leitura em casa, né? Também tem aqui, né? Certo. Moça em Brinco de Pérola. E que eu vou misturando, né? Eu voltei a estudar, tô fazendo doutorado, vou aproveitar Ah, esse é. tempo para resolver. Eu posso ler uma poesia que eu escrevi? Claro, Você, por favor, pô, maravilha. Ótimo. pode ser? É Vamos assim, encerrar então com poesia. nesse tempo a gente fica muito. Deixa eu ver, eu não consigo. Eu vou ter que ler, que eu não me perco um pouco. Eu não Claro. escrevo muita poesia, não. Mas é uma época que a gente vai vendo o que vai se passando e por vezes, a maneira de a gente encontrar uma sanidade, extravasar o que a gente está pensando, né, as angústias, ela só é possível pela arte, né? E, e aí eu vendo, me impactou muito a imagem das covas em Manaus. Manaus está vivendo uma situação muito terrível. Uhum. E era importante que o Brasil, inclusive, olhasse para Manaus com atenção, para ajudá-los nesse processo, né? Porque eu acompanho, vocês sabem que eu circulo pela América Latina, tenho muitos amigos e eu tenho recebido muita notícia de Guayaquil, né? Tem muito receio que em alguns lugares do Brasil a gente chegue a essa situação. Eu vejo que no Espírito Santo, inclusive, vocês tiveram medidas, acho que foi um dos primeiros estados a tomar medida efetiva, né? Eu vi até uma fala do governador. Eu achei muito significativo. Isso é que permite que hoje, quando se olha lá o Uhum. gráfico, né, da situação do Covid, o Espírito Santo não está, né, tá bem para trás, né, o que é muito bom, né. Tudo isso tem, enfim, afetado, a gente tem pensado. Mas deixa eu ler, deixa eu soltar a poesia aqui. O título Por é favor. Manaus. Eu escrevi em relação a Manaus. Manaus é mãe dos deuses, né? No idioma dos Manaós, né? Que era o povo originário de Manaus. Né? Então daí eu escrevi o poema. Não sei. Bom, enfim, vou ler. Por Vamos favor. lá. Manaus, mãe dos deuses, aqui estou em oferenda, pulmões em pedra, engasgados com o ar que faltou. Não há mais ninguém, só trator a abrir cova, em cemitério vazio de gente e cheio de caixões. Mãe dos deuses, sou eco do grito amordaçado, daquele que lhe colocou fogo, lhe passou corrente, daquele que a desprezou. Agora volto em rugido contido, solitário, enterrado em cova rasa e coletiva. Só. Mãe dos deuses, tanto ar que me deste, tanta água, tanto verde, tanta vida. Agora é morte. Abandonei-a. Não dei conta de suas mensagens. Agora é o vírus a me contar. Manaós, meus ancestrais, aqui estou em sacrifício, a gritar com meu silêncio, a avisar os incautos. O vírus chegou para afogar na secura, em meio a tanta água, sou a oferenda. Serão muitos mais, até que se deem conta de sua revolta, mãe dos deuses. Essa eu escrevi numa madrugada, né? Tenho Muito tido bom. dificuldade para dormir, sabe? Durmo
Meu normal é as 2, já virou 3, 4. Às vezes eu amanheço assim. Tem acontecido isso, né? Exatamente pensando nessa situação. E às vezes para extravasar só escrevendo. A arte ela tem esse sentido, né? Sim. E eu espero que a gente ocupe mesmo esse tempo para fazer essas reflexões todas. Então, obrigado aí, Fabrício. Um forte Valeu, abraço. Célio. Obrigadão. Um abração, gente. Obrigado aí, audiência. Tchau. Amanhã a gente continua aí. Valeu. Tchau, tchau.